disse: eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos. Tu me perguntaste como eu me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que eu sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estou dizendo e respondeste às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Pode se assentar. Sobre o que é a vontade de Deus para a nossa vida, bom? Então vamos ver o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus. Eu separei aqui 3 versículos que tem na Bíblia sobre o que é a vontade de Deus. Pode passar, Rodolfinho. Ó, se eu me atrapalhar com a leitura é que eu sou míope, então eu tenho que chegar mais perto. Dá para todo mundo ver? Amém. Então vamos lá. Diz assim a Bíblia: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Então a Bíblia fala para não sermos conformados, mas sermos transformados. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus é boa, vamos dizer todo mundo: boa, perfeita e agradável. Troquei, né? Diz mais: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade de Deus. Então aqueles que não entendem a vontade de Deus são insensatos. Diz também: porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Separei 4, perdão, disse 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Eu já quero começar com uma dinâmica. Quero escolher... Cadê a tia Rita? Ah, tá aqui. Falo que eu não enxergo muito de longe. Vem cá, tia Rita. Escolhe ali uma caixinha pra você. Vem também. Pode vir a Rodolfinha. Escolhe uma caixinha. Isso, fica aqui, tia Rita. Aqui na frente. Deixa eu ver quem mais. Cadê a minha amiga que cantou comigo? Tá ali. Vem cá, escolhe uma caixinha pra você ali. E o menino que regeu você. Vem cá. Queria que escolhesse você também. Vai lá. Sai ele. Isso, fica todo mundo aqui. A tia Rita escolheu essa daqui, perfume, né? Essa daqui, toda colorida. A Amanda escolheu essa daqui, ó, do celular. A Michelle, eu não gravo o nome, perdão, viu? Ela cantou comigo da outra vez. A Michelle escolheu essa daqui, rosinha. E o Jefferson escolheu essa caixinha pequenininha. Aqui a gente já consegue perceber que nem sempre o que a gente vê é bom. Então eu quero que vocês abram a caixinha. O que tem na sua caixinha, tia Rita? Não tem nada na caixinha dela. Na sua? Na dela tem uma nota de R$20. E na sua? Também não tem nada. Ficou rico! Olha só, ficou rico ele. Aqui na caixinha exterior, ó, esse perfume aqui é um perfume importado. Chama Fantasy. Exteriormente parece que era a melhor opção, não parece? Mas a caixinha estava vazia. Essa daqui não tinha nenhum atrativo, era só uma caixinha de celular. E ela escolheu essa. E tinha uma nota de R$20. Era uma boa opção, mas ainda não era a melhor opção. Essa caixinha aqui, ela é toda bonita por fora, mas também é vazia por dentro. Essa caixinha aqui, eu tinha certeza que ia ser a última, por isso que eu até escolhi um menino. Essa daqui era a melhor opção,
atrativo exteriormente era que tinha mais dinheiro, certo? Pode sentar. Deus. Palavra. Essa frase aqui é uma frase que eu sempre tenho para mim. Nada está fora do alcance da oração, exceto aquilo que está fora da vontade de Deus. Sempre que eu oro por uma coisa e não dá certo, eu já começo a pensar. Eu acho que isso não é da vontade de Deus. Porque a minha oração, não é porque eu sou especial não, mas a minha oração, eu oro e acontece, é impressionante. Tanto que eu brinco com a minha mãe, eu falo, mãe, deixa eu orar, porque o meu joelho no chão tem o poder. Glória eu a acho que Deus. o diabo tem medo de botar joelho para orar. Porque nada nessa vida está fora do alcance da oração, exceto aquilo que Deus não quer para a sua vida. Agora nós vamos ver sobre a visão de Deus. Para entender a vontade de Deus, nós temos que compreender como que Deus olha para as coisas. O pastor Sérgio leu aqui sobre Davi. Davi ele era o menorzinho da casa dele. E quando Samuel... Falei certo, né? Eu conto todos os nomes. E quando Samuel foi até ali a casa de Jessé, ele procurava o filho mais grandão. E Deus disse exatamente o que está aqui, ó, ali. 1 Samuel 16:7. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Eu enganei vocês muito facinho com aquela caixinha ali. E é dessa maneira que o diabo faz aí fora. Ele tenta mostrar as coisas bonitas, mas por dentro elas são vazias. Ou elas levam à perdição. Qual é a outra visão de Deus? Lá em 1 Coríntios 1:27 diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se vanglorie perante Ele. Às vezes as pessoas olham para você como aquela caixinha pequena e eles não dão nada por você. Mas o Espírito Santo está dentro da sua vida. E você é muito valioso para Deus. A minha pergunta nessa noite para você é se você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? E quando você está lá fora, será que você procura fazer mais a sua vontade? Ou você procura fazer mais a vontade de Deus? Será que Deus já revelou o que Ele tem para a sua vida? Eu separei, eu gosto muito de Bíblia, eu sou apaixonada pela Bíblia. Então eu sempre trago vários versículos, então a gente vai ler bastante hoje. Ainda mais que é para jovens, então jovens têm que ler. Criança a gente não força, então vamos lá. Diz assim, pode voltar. Volta onde, Chuchuzinho? Aí. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Eu vou contar para vocês algumas experiências da minha vida, mas agora eu vou contar duas. Eu sou muito teimosa. E eu tenho algumas coisas assim, meio, eu diria, um pouco orgulhosas. Por exemplo, eu sou aquela paulista que eu nunca queria sair de São Paulo. Sabe aquela síndrome paulista de achar que não tem vida fora do estado de São Paulo? Eu era assim. E aí que o meu noivo é mineiro. Nunca esteve nos meus planos sair do meu estado. Mas estava nos planos de Deus que eu me mudasse para Minas Gerais. E é longe onde eu vou morar. Não é nem em Belo Horizonte. É no oposto. Então, às vezes, nós fazemos um plano para a nossa vida e Deus faz outro plano. Mas eu tenho certeza que eu não seria tão feliz aqui em São Paulo quanto eu vou ser lá em Minas. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Eu tenho outra experiência para contar para vocês.
Eu acho que eu nunca falei sobre isso na igreja. Mas como aqui a gente está falando com jovens, eu sei que essa é uma área que afeta muito a juventude. Quando eu tinha cerca de 13 anos, Deus me falou o seguinte, através de uma pessoa. Eu estava lá no Mato Grosso do Sul, na casa da minha avó, quando ela era ainda viva, e Deus me mandou uma pessoa na casa dela e falou assim para mim, que Deus tinha um preparado especial para mim. Eu falei, amém. Eu nunca fui ansiosa para casar. Eu falei, amém. E essa pessoa falou mais. Ela disse assim, e você vai gravar um CD. Aí eu olhei para ela e falei, ixi, agora ela apelou. Nunca esteve no meu coração gravar um CD. E os anos foram passando. Quando eu tinha 15 anos, eu já tinha começado a cantar. E um dos eventos que a gente fez, Deus levantou um pastor lá e ele falou para mim o seguinte, que Deus tinha preparado um esposo para mim, que unido a mim, nós iríamos chacoalhar o inferno juntos. Isso com 15 anos. E o tempo passou, e nada daquilo acontecia. Até que, depois de muitas decepções, tanto afetivamente quanto na igreja, o meu coração já se esfriou. E não acreditava mais nessa promessa de Deus. Até que um dia, o diabo me deu um golpe bem pesado. Eu perdi uma pessoa, um relacionamento que eu gostava muito. E eu fiquei muito triste com aquilo, quando aquilo aconteceu. E na madrugada do dia 2 de novembro, se eu não me engano, de 2009, isso, 2 de novembro de 2009, eu estava orando de madrugada e Deus me deu uma música, que é a música do meu CD, que chama Tenha Fé. E aquele dia eu fiquei tão revoltada com o diabo que eu levantei uma fera. No dia seguinte, eu desci a escada, minha casa é um sobrado. Eu desci a escada de casa e falei assim, mãe, até hoje eu fugi da promessa de Deus. Mas se Deus quer que eu grave um CD, eu vou gravar um CD. E eu, decidida, agora eu vou gravar um CD, quero ver. E aí surgiu o CD Primavera. E a maioria das canções que eu compus no CD Primavera foram em decorrência desse relacionamento que não deu certo. E aí, o que acontece? Eu tinha feito um curso pastoral, fui lá na formatura lá em Minas Gerais, fui arrastada porque eu não queria ir. Falei, mãe, pede pro pastor orar de lá por mim que eu vou ser abençoada. Mas a minha mãe foi lá, não, vai lá. Eu fui lá em Minas Gerais e eu conheci o meu noivo. E eu te garanto, eu bati o pé que eu queria o meu ex-namorado. E eu te garanto hoje, que o que Deus sonha para a nossa vida é infinitamente maior do que aquilo que a gente pede. Então, você pode ter certeza que Deus tem uma pessoa especial preparada para você. Eu sei que nós jovens, nós ficamos aflitos, né? Principalmente nós mulheres, quando o assunto é relacionamento. Mas Deus tem uma pessoa especial, da vontade dele e não da sua vontade, para você. Guarda isso no seu coração, viu? Porque se eu tivesse entendido antes, eu teria poupado muito sofrimento.